finalmente estamos aqui para tirar um plano que estava no papel, na gaveta, há muito tempo. Mas, como todo mundo diz, tem sempre a hora certa. E a minha convidada especial para começar com energia positiva, chave de ouro, uma pessoa que transformou a minha vida e de muitos clientes, a minha querida, maravilhosa Nádia Oliveira. Agradecer você por estar aqui comigo, por fazer parte desse momento que é um piloto, que é um primeiro. A minha primeira vez está sendo com você, Nádia. Obrigada por estar aqui comigo. Daiane, você sabe muito bem que é uma honra para mim estar com você. Você sabe que eu sou sua fã número 1 também, né? Então, além da gente começar trabalhando juntas, que eu estou muito feliz com isso, com esse nosso projeto, né? Que saiu do papel, tanto tempo que a gente sonha com isso, né? Estou muito feliz de estar aqui com você nesse seu momento. Esse podcast é para trazer tudo que tem de valor da história das pessoas. Eu que escolhi uma carreira, inventei uma profissão para mim, de ajudar pessoas e marcas. Como publicitária, me tornei uma consultora de empresas e carreira. Tive o prazer de atender a Nádia na trajetória dela, ela também na minha. A gente criou uma parceria. Sim. O networking na prática, né, Nádia? Exatamente. Pra gente poder trazer aqui esse momento para vocês. E hoje, assim como nos outros também, quem já me conhece sabe que vai ser um bate-papo simples, leve, divertido. Espero não ser cancelada. Me perguntaram, Nádia, assim, qual que era o objetivo desse podcast? Eu falei, primeiro, é não ser cancelada. E o segundo, as pessoas me conhecerem. Todo mundo me vê na reunião, gravando conteúdo. Eu sou séria, gente, mas vão conhecer esse lado que é mais leve, mais divertido. Nádia, eu quero que você conte um pouquinho para mim. Precisaria mais ou menos de uns 30 podcasts para contar a carreira da Nádia. Vocês vão entender por que ela está aqui, que pessoa maravilhosa e especial. Quero que você conte um pouquinho. Eu vou contar também, porque ela vai economizar, que eu sei, na biografia. Nádia, o que você faz? Como que você ajuda as pessoas? Daiane, eu sou psicóloga há 25 anos, mas há 20 anos eu conheci essa ferramenta, que é o que eu trabalho, as constelações sistêmicas, e eu realmente me encontrei nesse lugar. Primeira vez que eu participei de um grupo de constelação, eu estava procurando uma especialização na minha área de psicologia e quando eu assisti esse grupo de constelação e atuei como representante, né, numa constelação sistêmica, eu disse, parece que a minha vida toda me movimentou e me trouxe até aqui. Porque eu sou muito estudiosa, se você sabe. Ela é muito estudiosa. Então, eu já tinha lido muitos assuntos, muitos aspectos da psicologia. Mas quando eu conheci a constelação sistêmica, eu disse, é isso que eu preciso trabalhar. Porque a constelação, você sabe, a primeira vez que a gente se encontrou, a Daiane me procurou pra gente fazer uma constelação. Uma constelação. Eu vou contar depois, porque olha, mudou a minha vida. E todo mundo agradece que convive comigo. Tem o antes e depois da constelação, por favor. Depois vocês cortam essa parte. E eu fui me encontrando nisso e fui ajudando as pessoas e as pessoas foram trazendo para mim resultados tão positivos, assim como você, porque ver você nesse lugar, né, cresceu tanto. É claro que já faz mais de 10 anos, né, da nossa primeira constelação, não é isso? Acredito que sim, uns 8 anos mais ou menos. Mas é porque parece que foi ontem, porque foi tão marcante, nunca sai, né, da memória. Exatamente. Mas quase uma década, Nádia, olha. E ver o seu progresso, o seu crescimento, é uma prova viva do quanto essa ferramenta é poderosa, né? E faz efeito bem transformador na vida das pessoas, né, Daiane? Quando eu pensei na Nádia, claro, não poderia ser outra pessoa, eu fui pensar qual pauta, porque a Nádia, vocês vão ver aqui ela muitas vezes. A gente tem uma ideia de um podcast também para falar de outros assuntos do cotidiano, do dia a dia. Mas nós vamos falar hoje aqui de um assunto que eu, dentre tantas possibilidades, para a Nádia trazer para nós, vamos falar sobre uma polêmica, um dilema que existe para quem vai construir a carreira, para quem vai construir as marcas, que é ser ou parecer. No mundo onde todo mundo quer parecer algo e também ser algo, como que a gente pode equilibrar esses dois modos de construir as marcas, construir o trabalho, construir a carreira, que é a construção da imagem, como que você pode contar, valorizar, ressignificar a própria história para poder construir a sua marca pessoal para o mundo, porque não adianta nada ser algo que você só construiu para os outros. Eu aprendi com a Nádia na minha trajetória profissional e depois de encontrar esse trabalho muito especial que ela faz, que a gente precisa viver no nosso interior primeiramente para poder ter força para contar para o mundo.
E eu quero começar te provocando aqui com uma pergunta. Pois não. Né? Na sua carreira de psicóloga, quando surgiu a possibilidade da constelação, que é algo novo, uma terapia breve, como que foi para você sair do tradicional, da zona de conforto, para a constelação sistêmica? Então, Daiane, como eu falei para você, quando eu fui conhecer a constelação, em primeiro lugar, eu fui buscar um trabalho para mim mesma, né? Eu fui fazer uma constelação para mim, na minha relação com meu filho. Ele era adolescente. Gente, filho virar adolescente é um trajeto difícil para todo mundo, né? Não é só para quem é psicólogo ou para qualquer profissão. E eu fui nesse momento buscar ajuda para me tornar uma mãe melhor para ele também. E, como eu falei, quando eu conheci a constelação, eu me vi naquele trabalho. Era como se fosse realmente um encontro daquela profissão comigo. Então, para mim, foi muito fácil nesse sentido, né? Então, porque a constelação, ela é um movimento muito profundo, que a gente vai trabalhando questões do nosso inconsciente, sabe, Daiane? E de uma forma leve e amorosa. Eu sempre falo, a constelação, o trabalho com a constelação é um movimento de amor, de reconexão e de reconciliação com a sua história e com a história da sua família. Então, para mim, isso foi muito fácil, né? Porque você sabe, eu gosto de acolher as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas onde elas, muitas vezes, acontece muitas vezes, da pessoa vir e trazer aquilo que é o de pior delas, como se aquilo fosse um pecado absoluto. E eu digo, não, todos esses movimentos que a gente vai fazendo na nossa vida são movimentos de amor, sempre movimentos em honra a questões que aconteceram no nosso passado e no passado da nossa família. Então, quando a pessoa consegue perceber isso, que às vezes um movimento que ela faz, um comportamento que ela tem, que às vezes parece, olhando de fora, um comportamento destrutivo, mas que ela reconhece aquilo como um movimento amoroso, ela já ressignifica tudo aquilo e ela encontra formas de fazer diferente, né? A constelação também existe uma frase linda que é assim: o amor fora da ordem, ele adoece. E o amor na ordem traz cura e harmonia para a vida das pessoas. Então, é isso que a gente busca numa sessão. É encontrar esse amor, colocá-lo numa ordem. E aí a vida da pessoa vai fluindo, né? Começa a fluir. Quando a gente vê a Nádia falar todo esse trabalho que ela faz, vai entrar a importância, a gente vai começar a considerar a importância de mostrar isso para o mundo. Sim. Todos os profissionais, assim como a Nádia também, que passou por uma consultoria comigo, Sim. um trabalho de marca pessoal. Hoje nós vamos contar a história da Nádia, da carreira dela, e como a construção da imagem, a consultoria de marca pessoal, trouxe a Nádia, ampliou o alcance da Nádia. Sim. Porque tudo isso também, sem as pessoas conhecerem, é muito difícil. Nádia, quando eu atendo as pessoas na reunião, no meu escritório, na empresa delas, eu vejo que, assim como você também passou por isso, no primeiro momento a gente tem uma resistência de como nós vamos mostrar para o mundo o nosso trabalho. Não somente gravar vídeos, até chegar no dia de gravar vídeo ou estar aqui no podcast como estamos hoje, existe um número de crenças e mentalidades e bloqueios que uma pessoa tem. Quando você começou a produzir conteúdo, agora eu vou aparecer no Instagram, vou aparecer, a Nádia que já participou até de programas de TV, agora tá no meu, que vai ser o mais importante, vai superar todos. O que é o SBT que a Nádia foi depois do DMCast? Por favor, anotem esse nome. Nádia, como que foi para você essa construção da Nádia, produtora de conteúdo, que vai gravar vídeo? Como que foi? Então, a Daiane Machado foi quem mais me auxiliou nisso, né? Porque eu acho que a primeira coisa, né, no trabalho junto com a Daiane é o reconhecimento que ela tem da nossa importância. Então, quando ela olha, eu sei que eu já atendi, né, na constelação outros clientes dela. Então, quando ela começa a nos atender, então quando ela começou a me atender, ela dizia muito assim para mim: as pessoas precisam saber o que você faz é muito especial. E é claro que a gente sempre vai ter uma impressão de nós mesmos, a gente vai construindo a nossa imagem primeiro no nosso interno, né? A partir dos olhos do outro. E sempre
a impressão das pessoas que são importantes para a gente são as que mais vão fazer com que a gente se identifique ou a gente identifique quem somos. Então, primeiro o olhar da nossa mãe, claro. Depois o olhar do nosso pai, das pessoas que convivem com nós à nossa volta. Quando a gente começa a fazer esse trabalho com a Daiane, ela tem uma postura muito de estar junto, né? Então, ela vira uma parceira mesmo dos clientes dela, como ela virou para mim. E eu virei para ela também, né? Porque a gente trabalha, a gente troca muito, né? Os nossos serviços. A gente troca, né? Muito apoio, né? Muita figurinha. E eu falo sobre isso porque o número de profissionais, de empreendedores que não ocupam um lugar no mercado, que às vezes não conseguem promover sem influenciadores da própria marca, porque tem bloqueios. Eu vou trazer aqui a Nádia para falar, trouxe a Nádia aqui para falar para vocês como que a gente pode começar a construir uma autoimagem e entender aquilo que é externo, que é uma crença que a gente traz do mundo. Às vezes a gente ouve coisas sobre nós e a gente não consegue sair do lugar, não consegue se projetar, falar de si mesmo. E eu quero começar, porque quando a gente começa a pensar, olha, quem sou eu? Qual é o meu trabalho? Quem é a minha carreira? Qual é a minha marca? Quem eu sou e quem eu gostaria que as pessoas conhecessem? Qual imagem, qual posicionamento que o público poderia ou talvez conseguiria ter de mim, do meu trabalho? A primeira imagem que a gente tem é a nossa mesma. E o primeiro sabotador que tem do nosso trabalho é a gente mesmo. Sim. Eu sempre falo que as pessoas têm medo do julgamento, né, Nádia? Mas quem mais julga somos nós mesmos. Sim. Não existe inquisição maior do que a nossa com a gente mesmo. Fala um pouco para mim desse movimento que as pessoas têm, desse julgamento, dessa autocrítica, desse medo. Você passou por isso, superou com o seu trabalho, com o seu talento. Sim. E também com a necessidade de olhar para as pessoas, né? Que a gente fez esse movimento, no seu caso, de como seria para as pessoas mudarem a vida delas se mais pessoas conhecessem o seu trabalho. Mas você, como psicólogo, como terapeuta, como que você vê esse movimento que a maioria dos profissionais tem de olhar para si mesmo e sempre se sentir menos ou não, que não é bom o bastante? Daiane, a nossa vida, ela é feita de obstáculos, né? Então, a gente vai passando etapas que são naturais, né, do desenvolvimento humano. É claro que existem pessoas que elas recebem esse estímulo na própria casa, né? Elas são reconhecidas, elas são estimuladas, elas são como se elas realmente precisassem viver para o mundo. Em outras famílias, como na minha família, muitas vezes esse movimento de falar mais, de se expor mais. Eu sempre fui, na minha família, essa pessoa que tinha esse papel. Meus irmãos sempre foram muito calados. Então, quando a gente observa na nossa família como isso era estimulado, né? Então, se isso não foi lá na sua infância, como não foi na minha, então a gente vai precisar, nós mesmos, agora como adultos, nos olhar e nos incentivar nisso. Então, só que às vezes a gente não tem essa percepção também. Você deve perceber isso nos seus atendimentos, né? Que a pessoa não tem essa percepção desse déficit. Por quê? Porque na família de origem, nos círculos que a pessoa convive, isso não existe ainda. Então, é essa pessoa que vai trazer essa informação para o campo dela, né? Essa informação de se sobressair, de ganhar dinheiro, de ser reconhecida. Muitas vezes é a pessoa que te procura que vai fazer esse primeiro movimento dentro da família dela. O que eu percebo é que a pessoa está em busca, ela já definiu como objetivo, mas ela tem uma questão, eu não mereço. A questão do merecimento que a gente vê em tantas postagens, cultive o merecimento, na prática não é tão simples assim. Não. Porque eu pensar que eu mereço, aí vai existir um caminho muito grande. E a sua história nos mostra que, independente de como foi o seu começo, sim, você pode fazer um outro fim, sim, e ressignificar. Quando a gente fala de construção de marca pessoal, de posicionamento, a gente sabe que hoje, quem fala pela marca, né, o nome por trás da marca, é algo que define. Então, há muitos anos atrás, a gente conheceu primeiro o Facebook, para depois conhecer o Mark Zuckerberg. Uhum. Hoje, a gente sabe que com a mudança, com a dinâmica de comunicação, se você tem uma figura forte, se você tem uma presença online,
Como alguém que presta um serviço, um médico ou um dono de uma empresa, você vai encurtar o caminho. Não quer dizer que você não vá conseguir de outra forma, mas ter uma presença online, ter uma marca pessoal, construir uma imagem para o público, aproxima as pessoas. Aquela máxima, se pessoas compram de pessoas, então eu preciso ser uma pessoa que cria um movimento para que as pessoas possam vir até mim e se identificar e se inspirar. Dentro disso, qual que é a importância de ressignificar? Na verdade, eu vou até voltar aqui 3 casas e perguntar o que é essa tal de ressignificação da história? Porque a gente tem a nossa história que a gente viveu e uma outra aí que a gente conta pra gente. Fala pra gente, Nádia, na psicologia, na terapia da constelação, o que significa ressignificar a própria história? Daiane, às vezes a gente fica presa numa história que a gente ouviu lá quando a gente era criança. Eu vou dar um exemplo disso, de um atendimento recente. Veio uma moça fazer uma constelação e durante a constelação perguntei para ela: me fala um pouco do seu pai. E ela disse: foi muito difícil, nós tivemos muitas dificuldades com meu pai, ele e minha mãe brigavam muito. E eu disse assim para ela: isso são histórias. Eu quero que você me fale do seu pai, como você, com 5 anos, enxergava o seu pai. E aí ela respirou e ela disse assim para mim: meu pai era um pai maravilhoso. Meu pai era muito carinhoso, meu pai brincava comigo. Veja o que é ressignificar. Às vezes a gente acredita numa história que a gente ouviu e principalmente dos adultos que são importantes para a nossa sobrevivência, né? Nossa mãe, nossos avós, quando a gente convive muito próximo. Então, se uma pessoa falar algo de mal do meu pai ou da minha mãe, eu vou prestar atenção naquilo. E dependendo quem falou, eu vou acreditar ou não. Veja como ela fez um movimento de agora, com quase 40 anos, voltar lá e dizer para a criança dela: não, isso aí não é verdade, porque o meu pai é diferente do marido da minha mãe. O marido da minha mãe brigava com a minha mãe, mas o meu pai era um pai maravilhoso. Então, ressignificar é olhar agora desse novo lugar e fazer uma reflexão agora como uma mulher adulta de que as coisas muitas vezes não são a história que a gente ouviu, né? Então, por exemplo, quantas vezes lá na minha infância eu ouvia que eu falava demais, que eu ouvia muito isso. Eu não, eu era, né? Eu era tímida. Sim, né? Porque assim, em comparação, né? No universo onde a gente vive, a gente sempre está sendo comparado. Então, se eu olho para minha criança hoje, eu vejo que ela era uma criança criativa, uma criança inteligente, uma criança alegre, muito diferente de coisas que a gente ouviu, né? Isso é muito interessante, porque quando a pessoa me procura para construir a sua marca, seu posicionamento, uma das etapas dessa construção é que ele é muito individual, não tem um cronograma pronto, a gente vai perceber em que momento aquela pessoa está da carreira, da empresa dela. Uma das etapas que eu construo com ela é qual a história que você conta da sua própria história. Que legal. Porque, na verdade, a gente precisa... E as pessoas imaginam que ressignificar a história é inventar uma outra história. O marketing tem muito esse viés de... é coisa de marketing, é papo de marketing. Mas quando você não consegue contar para você não consegue se perceber na sua própria história e você não consegue jamais transmitir para o outro uma credibilidade. E aí as pessoas se perdem porque elas começam a construir um personagem, porque elas acham a minha história não é boa o bastante. Então eu preciso ser outra pessoa. E aí, quando ela começa a ser uma outra pessoa, porque ela não consegue fazer as pazes com o que ela viveu, não consegue fazer algo de bom com aquilo, olhar para frente, aí ela começa a criar um personagem, ela se perde. Por quê? Ela não consegue manter uma produção de conteúdos. Sim. Ela não consegue falar de si mesma. Então, desde uma apresentação simples, um pitch de vendas, ou até uma produção contínua para o seu público, ela não consegue fazer, começa a procrastinar e não sai do lugar, porque naquele ponto ela não se acha boa o bastante. E esse movimento de ressignificar é justamente você olhar para você e entender, não, eu faço algo de bom com o que eu vivi. E aí eu tenho algo de bom, o que eu sou merece ser vista, ser percebida, e eu mereço atender e estar no mercado.
Nesse ponto, Nádia, que a gente está falando agora aqui, sobre contar a sua história, você, como psicólogo, como terapeuta, sabe como as pessoas têm crenças e têm medos. Uhum, O sim. medo de aparecer, o medo da exposição que as pessoas têm. Muitas vezes de estar na internet, de estar ali com a sua vida, os detalhes da sua vida, que tem muito mito sobre isso. Ah, eu vou aparecer no Instagram. Você acredita que esse movimento pode vir também de uma questão familiar, da infância? De onde que pode surgir isso? Esse medo de aparecer? Daiane, a gente tem um funcionamento inconsciente bastante complexo, né? Então, claro que pode ser uma história específica de algo assim, mas esses mecanismos como procrastinar, como eu não me dou bem com essa questão, ou isso pode ser também uma autossabotagem, né? Porque às vezes não é a coisa em si. Às vezes é só uma forma de dizer, eu não posso ir além disso, né? Porque a gente tem, então vou falar, né, da minha área no campo da constelação sistêmica. A gente tem um campo de informação que a gente traz dos nossos familiares. Quando a gente vai fazer algo muito diferente daquilo que já foi vivido, né? Então, a gente até estava conversando hoje sobre viajar para o exterior. Quando ninguém na minha família viajou para o exterior, eu vou fazer essa primeira viagem, eu não vou sem culpa, eu vou me sentindo meio não pertencendo, eu vou me Parece que sentir... não é para mim aqui. Exatamente. Ou como que as pessoas vão olhar para mim quando elas verem as fotos na rede social ou quando elas souberem disso, né? Então, assim, como esse desconforto, seja para você começar a viajar fora, seja para você começar a fazer sucesso, seja para você começar a ganhar dinheiro mais do que você imaginava que você ia ganhar, tudo isso traz esse desconforto, porque a gente está trazendo uma nova informação para o nosso campo sistêmico. Uma informação que ainda não existia. Então, muitas vezes a gente diz, como eu posso dar esse passo além? Como que eu posso me permitir dar esse passo além? Então, nesse sentido, a constelação sistêmica, ela traz uma identificação dessa dificuldade, não só isso, ela libera você para que você possa ser diferente agora, não é sem desconforto, muitas vezes não é sem culpa, mas é carregando essa culpa, assumindo esse lugar que você está agora como uma pessoa adulta, né? Porque a criança precisa garantir o pertencimento dela, porque ela precisa ser cuidada pela mãe, ela precisa ser alimentada pela mãe, ela precisa ser que seja assegurada a sobrevivência dela, mas o adulto não precisa mais. Ele já assumiu esse lugar. Ele que precisa assumir esse lugar de autocuidado, né? Então, ele não precisa garantir exatamente, e sempre, né? Eu estou falando de aspectos emocionais e inconscientes. Então, ele precisa se sustentar nesse desejo dele. Então, é claro que o seu acompanhamento, dando as diretrizes, Vai facilitar. mas ele precisa ter aquele conteúdo interno onde ele banque aquilo que ele quer. É o que eu costumo sempre dizer para quem passa por esse processo de começar a construir a sua carreira, é que não é uma desculpa. A gente ouve muito discurso de motivação, que até certo ponto é bom, né? Você não vai perder para sua cama quentinha, vamos correr. Né? Eu não sou contra a motivação, mas nem sempre aquilo que a pessoa não consegue realizar e a construção da sua autoimagem, para ela construir uma imagem para o mundo, nem sempre é uma desculpinha. Nem sempre é algo que ela não faz porque ela não quer. Não é simplesmente esse medo de aparecer, essa etapa que ela não tira do papel, tem sempre algo. E o que eu consigo fazer, o que eu faço com todo mundo, é ela olhar para si mesma. Né? Eu tenho uma formação em constelação também com a Nádia, apesar de utilizá-la nessas ferramentas complementares ao meu trabalho, é a pessoa olhar para si mesma. E quando você vai construir um produto, lá os 4 P's do marketing, né? Então, preço, o ponto de venda, como que vai ser a publicação disso, né? A publicidade disso, como que vai acontecer esses 4 P's na sua imagem, né? Quem é você como produto? Se você fosse um produto, qual seria o seu design? Ela vai passar basicamente, inicialmente, por encontrar a sua própria história, e ela vai se conectar com o público. Nádia, existe uma crença das pessoas falarem sobre perder a essência, né? Contar a própria história. A pessoa, ela passou por esse processo, às vezes ela mudou,
de vida, ela passou a ganhar mais, ela cresceu na carreira. Todo mundo diz que ela virou ou blogueira ou virou estrelinha. Ah, agora tá estrelinha. Ela mudou de nível, ela cresceu. Quando uma pessoa cresce, ela passa de nível, existe um movimento em torno dessa pessoa de amigos, familiares, até quem segue essa pessoa na rede social, de que ela mudou, que ela perdeu a essência, que ela virou outra pessoa. O que você pode dizer para essas pessoas que têm medo de deixar aquilo que era, porque ela está presa numa essência que muitas vezes não é a essência dela, é alguém que está dizendo para ela. Nesse movimento também tem a ver com contar a própria história para si mesmo, porque se você não muda, você fica presa naquilo que as pessoas acharam que era para você. Quantas pessoas já chegaram no meu escritório e falaram assim, meu Deus, mas se eu passar a me vestir assim, o que eles vão pensar? Ai, mas se eu passar a me comportar assim, eles vão dizer que eu mudei muito. Você vê isso nas pessoas hoje em dia também, esse medo que as pessoas têm? De mudar, de evoluir, de crescer, porque alguém vai achar alguma coisa, vai julgar? O que chega para mim, Daiane, no meu consultório, são histórias parecidas com esse exemplo que eu dei, né? Ah, agora eu estou ganhando mais, agora eu... Muitas pessoas dizem assim, Nádia, é incrível, eu tenho uma carreira onde eu me dedico muito, onde eu me especializo muito, mas quando eu chego num determinado patamar de salário, parece que depois disso acontece alguma coisa, a minha carreira dá uma reviravolta e eu volto a ganhar menos, ou eu sou mandada embora, ou alguém no trabalho olha para mim de uma outra forma e começa a dificultar o meu trabalho. Então, Daiane, assim, o meu olhar é um pouco diferente do seu nesse sentido, porque a pessoa vem para mim, eu não vou trabalhar a pessoa como você, né? Que você oferece ferramentas e caminhos para a pessoa sair desse lugar, né? Práticas, né? Eu não. No meu trabalho, a constelação é uma única sessão. Então a pessoa vem, Nádia, eu estou com essa dificuldade e eu dou para ela uma ferramenta interna que de verdade ela nem vai saber que ferramenta é essa, porque a constelação no nível inconsciente. É num nível muito inconsciente, né? Então são degraus que a pessoa começa a escalar e olhar de uma forma diferente. É um fortalecimento da essência dela mesmo, né? Então, se você está falando assim, né? A pessoa vai deixar de ter a essência dela, porque é muito importante que ela carregue a essência. Mas a essência não é como eu me visto ou como as pessoas olham para mim. A minha essência diz muito mais sobre as minhas capacidades, sobre os meus dons, sobre a forma de eu me comunicar no mundo, a forma como eu enxergo o outro, a outra pessoa que está ali na minha frente, né? Porque se a gente está falando de... Essa é a verdadeira essência. Exatamente. Não é um rótulo que eu tenho medo ou não de criarem em volta de mim. Sim, porque se eu tenho um serviço para oferecer, né? Então, eu como psicóloga e muitos clientes seus que fizeram constelação comigo, que estão montando um negócio, uma loja, uma padaria, uma casa de bolos, eles vão e eles falam, eu tenho medo, né, de ir mais além, né? Então, o que no meu trabalho a gente volta e trabalha questões internas, né? Eu posso ir além do que a minha mãe foi, ou eu posso olhar para as mulheres da minha família e dizer para as mulheres da minha família, eu faço por todos nós, né? Porque cada pessoa que deixa um legado, ela deixa isso para gerações futuras, mas ela faz em honra às gerações passadas também. Então, quando eu tenho sucesso e eu sei que os meus pais olham para mim e veem que eu fui um pouco mais adiante. Você inicia um novo ciclo. Sim. Você rompe uma barreira. Mas eu carrego eles junto comigo para mais além, né? E não só eles, carrego os meus irmãos também, carrego todo. É um movimento que sim, todo mundo recebe o benefício desse movimento. Exatamente. Nádia, em relação a essa questão do profissional, a gente sabe que quando a gente vende um celular, o cliente entra na loja, é tangível. Então, você entrou, a pessoa levou essa caneca na sacolinha. Quando a gente vende um serviço que é intangível, como o meu, como o seu, as pessoas têm uma dificuldade quando vai vender um serviço de transformar aquele serviço num produto.
Uhum. E eu queria que você falasse na sua carreira, né, o trabalho que a gente fez de transformar a constelação em algo que pudesse comunicar para as pessoas, né? Hoje, como que você tem o seu roteiro de postagens? Como que você tem aí a sua rotina de divulgar o seu trabalho para que seja mais fácil das pessoas entenderem? Fez diferença para você simplificar a sua linguagem para as pessoas alcançarem, para atingir mais pessoas? Totalmente, Daiane, fez muita diferença. Eu percebo, né, que nas minhas postagens e na forma como eu me comunicava com as pessoas, quando eu tentava explicar, porque eu amo as constelações sistêmicas, então, muitas vezes eu falava: "Olha, a constelação é assim, ela atua assim, ela vai trabalhando nesses aspectos". Muitas vezes a pessoa se perdia, ela até se encantava, né, porque eu acho que ela percebia a minha empolgação, né, e o meu amor por aquilo, mas ela não conseguia fazer um link do que isso que eu fazia ia repercutir na vida dela, né? Então, quando eu comecei a dizer, quando você trabalha a sua mãe, você olha para a sua profissão de uma forma melhor. Quando você trabalha a sua relação com o seu pai, você se permite ganhar mais dinheiro, você se sente mais seguro, né? Então, quando eu fui falando as conquistas que a pessoa teria a partir do serviço que eu oferecia, eu comecei a perceber, e você já tinha me falado tantas vezes, né, o quanto que as pessoas ficavam mais interessadas, né, em fazer aquela constelação. Porque, na verdade, a gente quer fazer algo, a gente quer comprar um serviço, quer comprar um telefone, por aquilo que ele oferece para a gente, né? A gente entendeu o que ele oferece. Sim, exatamente. Então, nesse sentido, fez toda a diferença para mim. Como que é para você hoje estar em tantas mídias, né? Nós já tivemos a aventura de gravar lá no SBT, passamos por perrengues e momentos divertidos e descobertas. Como que é para você hoje ter uma presença online, ter uma presença mesmo, ocupar esse espaço com a sua marca nesses canais de TV, estar levando o seu trabalho para mais pessoas? Daiane, para mim é um prazer agora, né? Que nem você falou, nós fomos lá no SBT, hoje a gente está aqui gravando esse vai superar podcast, o SBT. Mas assim, eu não fico nervosa com isso. Eu sempre me divirto no processo, né? Então, se você fala para mim, Nádia, vamos lá, vamos lá, né? Então, assim, é bom estar com você e é bom estar com as pessoas. Então, eu gosto muito, assim, eu fico. Hoje, né, eu penso, por exemplo, há uma semana atrás eu fui na Band TV, né? E a minha ideia, quando eu fui convidada, era falar da constelação para mais pessoas conhecerem esse trabalho, né? Mesmo que não seja o meu trabalho, mas esse trabalho das constelações, que é um trabalho que muda a vida das pessoas, muda muito positivamente, muito rapidamente a vida das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa vem com um bloqueio e a gente faz uma constelação e depois, daqui a um tempo, a pessoa vem e fala assim, Nádia, a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz a constelação com você. Eu comecei a perceber que eu fazia aquilo que eu não fazia antes de uma forma leve, de uma forma, eu sempre falo, ecológica, no sentido, fluido, né? Então, a vida das pessoas fica mais fluidas. E eu fico muito feliz com esses feedbacks. Então vale a pena essa exposição tão temida que as pessoas falam. Existe um mito, realmente, da exposição. E, na verdade, assim como a gente tem que ressignificar a nossa história, a gente tem que trocar as palavras. Essa exposição, ela tem que dar lugar para comunicação. Então, na verdade, quando você vai no SBT, você vem até aqui, você grava um vídeo, você faz as minhas tarefas da consultoria, não é uma exposição, é uma comunicação. E eu acredito também a função, a gente vai entrar no tema de servir agora, também a função do profissional, de quem tem uma empresa, quem vende alguma coisa, ela exerce um papel. Ela tem uma função social. Sim. Aquilo que ela faz tem um peso para o outro. E comunicar faz parte desse jogo. Não é obrigatório, mas quem faz ganha muito. Porque ao se dar, ao se colocar nesse papel de comunicar, você recebe. E eu falo que quando eu entro ao vivo, quando eu estou aqui nesse podcast, eu ganho mais que as pessoas, porque eu cresço e eu me abro e eu subo de nível. Então, nesse sentido, é importante trocar esse significado de, ao invés de estou me expondo, eu estou me comunicando com as pessoas. Para você teve essa mudança de significado? Não vou me expor, eu vou comunicar. Eu nunca tive muito essa questão do vou me expor,
a minha dificuldade era como me expor, né? Então, era essa a diferença que eu acho que muitos seus clientes têm de se comunicar ou de se expor, como você está falando. No meu caso, não era esse o problema, o meu era mesmo como fazer, né? Eu não sabia muito o como, né? Mas eu sabia que eu queria fazer e que eu estava disposta a fazer. E é claro que a gente, o tempo todo no nosso trabalho, né, Daiane, é bom a gente falar. Ela me passava as tarefas de casa, mas eu selecionava também, olha, para esse lugar aqui eu não vou porque não faz sentido para mim, E né? você sabe que isso é intencional, porque quando você dá 10 tarefas, Sim. a pessoa não vai seguir 10. Então, você tem que deixar ele à vontade. É uma espécie de ancoragem. Sim. Você passa ali um número de possibilidades Sim. e você vai conhecendo. Então, no início, eu fui conhecendo a Nádia. Até onde a Nádia vai? Em que momento eu posso abordar tal tarefa, né? Tal possibilidade? E a gente foi trabalhando. E o que você chegou muito longe. Sim, e o que faz sentido para mim também, né? Então, não é nada imposto, né? Não. É uma construção. Eu não sou brava, assim. Não sou brava. A gente vai construindo juntas, né? Isso que é o mais bacana, assim, desse trabalho. E você estava falando, né, de se expor e se comunicar. Eu acho que uma coisa que é importante é a pessoa olhar não para naquele serviço que ela está oferecendo, no que ela beneficia, não só a si própria, o que eu ganho, né, quando eu vendo uma constelação, o que eu ganho quando eu tenho um cliente, o que eu ganho quando eu vendo um celular, não é o que eu ganho. A gente precisa estar conectado com o outro também, porque toda comunicação é troca. E troca é troca de verdade. Quer dizer, eu estou dando algo de bom para a pessoa e estou recebendo o valor daquilo, né? Não é o preço daquilo, é o valor daquilo. O que aquilo vale para aquela pessoa, o que custou para ela aquilo. Sim, o que ela recebeu, né, em relação àquilo que ela me pagou. Então, aquilo tem um valor. Que é o equilíbrio de troca. Exatamente. E quando a gente está falando, por exemplo, de um empresário, de uma pessoa que tem uma empresa, que presta um serviço, a gente não está falando só da troca desse empresário com os seus clientes. Porque uma empresa, quando ela cresce, ela faz um serviço também que é um serviço social. Porque se você tem 60 funcionários, é muito diferente do que você ter 600 funcionários. Esses dias eu fiz uma constelação de uma pessoa que tinha 600 funcionários. Então, quantas famílias são abastecidas? Qual é o impacto que gera na vida de 600 pessoas e seus familiares? E seus familiares. Então, é social também. Então, aquela pessoa que tem uma empresa, ela precisa pensar nisso também. E uma empresa, quando ela é inaugurada, né, ou pensada, ela não quer mais morrer, ela quer crescer. Ela tem uma vida própria. Ela tem uma vida própria, sim. Um sistema que funciona, né? Mas agora, uma pergunta que a gente tem que falar aqui, que é de pagar o preço. Eu costumo falar para todas as pessoas, a gente paga o preço pelo que a gente faz e a gente paga o preço pelo que a gente não faz também. Exatamente. E quando esse empresário, esse profissional, quando nós estamos aqui, nós pagamos um preço por estar aqui. Sim. E pagamos um preço por não estar aqui. E eu quero te perguntar, quando você não tinha uma carreira dessa maneira, né, com essa comunicação, quando você estava trabalhando tradicionalmente, você pagava um preço por não estar aqui. Sim. E você paga um preço por estar aqui. Qual que compensa mais? O que compensou mais para você? Compensa muito mais estar aqui, né? Não é fácil, muitas vezes não é fácil, né? Então, eu vim lá de Jundiaí para cá, para atender alguns clientes aqui, para a gente pagar. Então, é claro, quando eu falo um sim para cá, eu estou falando um não para lá, para minha família também, né? Mas o resultado disso, de estar aqui, e não estou falando de retorno financeiro, não. Eu estou falando, assim, de gratificação na alma, sabe? É muito gratificante a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? E esse trabalho, como eu falei, né, das constelações, foi um encontro, né, nessa minha existência, que eu acho que é uma bênção para mim, né? É um dom que eu já tinha, eu sempre me interessei pelo funcionamento da mente,
pelas coisas que estão no inconsciente, por essas energias que estão invisíveis, mas que estão nos movimentando. Eu estudo sobre isso desde os 13 anos, Daiane. Agora com 27, você já está com bastante experiência. Bastante experiência. Nádia, é muito rico essa visão, porque as pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a entender que tudo tem um preço. Sim. E a gente precisa ser grandinho para entender que estar aqui tem um preço, não estar tem um preço. Vou te dar um exemplo disso que é muito didático. Eu faço um tipo de chantagem com principalmente os médicos. Sim. Porque eles pensam assim, olha, eu sou médico e eu não posso aparecer, porque todo mundo vai falar que eu sou marqueteiro, porque se eu estiver postando muito, é porque eu sou bom de marketing, eu não sou bom do meu trabalho. Sim. Se eu estou fazendo marketing, é porque eu estou com tempo, não estou com a agenda cheia. Eu costumo falar para eles que o paciente, isso é comprovado, né? Tem estudo que fala que o médico que produz um conteúdo, que ele tem, que seja um site, um blog, que ele está ali a serviço, além da consulta, o paciente tem uma conduta melhor, porque ele tem esse vínculo. Então, quer dizer, aquele médico, ele vai passar uma proximidade. Sabe quando a gente é pequenininho e o pai e a mãe falam assim, olha, você não conversa com estranhos. Se você for lá no mercado para o meu papai, você não conversa com estranhos. Ou seja, a gente aprendeu desde pequenininho que aquilo que é estranho, eu vou me afastar. E uma profissional como a Nádia, que agora tem vídeos, tem conteúdos, conta um pouco da rotina. Se uma cliente, uma paciente vai até esse seu conteúdo, ela vai se sentir mais próxima. Sabe quando a gente encontra alguém famoso que parece que você já conhecia aquela pessoa? É essa dinâmica de proximidade que acontece quando um público consome um conteúdo. Pode ser uma pessoa que você nunca viu. Quando você encontra aquela pessoa pessoalmente, ali, quando você está com aquela pessoa e você traz uma memória de um pouquinho da rotina dela, é o que acontece com as influencers. A gente se sente tão próximo, a gente vai tomar o mesmo sorvete, a gente talvez vai pegar aquela mesma dica de moda, a gente vai ter a mesma rotina. Acontece com você. Então, quando você está na TV, quando você está aqui nesse espaço, ou quando você se coloca a serviço na sua rede social, além dessa questão de aparecer, você também serve ao outro. Sim. E como minha avó dizia, quem não serve para viver. Como que essa questão do servir, de estar a serviço dentro do seu trabalho como consteladora sistêmica? É maravilhoso, Daiane. É maravilhoso. É o que alimenta a minha alma, sabe? E isso que você falou, né, das pessoas assistirem alguns conteúdos no Instagram antes de vir fazer a constelação comigo, eu percebo muito, assim, que as pessoas, é como se elas estivessem mais próximas, elas me sentem mais próximas, a conexão fica muito mais fluida, mais íntima, né? Então, você vê no olhar da pessoa que ela já gosta de você, é muito interessante e é muito gratificante também, sabe? E é um lugar novo, né? Porque antigamente não se tinha isso, né? Para os réis mortais, né? Só para os por isso artistas que de a TV, Regina né? Duarte sempre vendeu o sabonete, porque a Regina Duarte aparecia na TV e as pessoas compravam. Agora a gente tem a possibilidade, está acessível a todos, cada um tem o seu próprio canal de comunicação. Sim. E eu percebo em todas as trajetórias, todas as construções de carreira, que estar ali, cada um no seu limite. Tem pessoas que vai acordar de manhã, abrir o celular e tomar café com o público. E tem pessoas que vão mostrar ali uma foto, às vezes algum bastidor, alguma coisa do dia a dia. Então, cada um vai ter até onde se permite ir, mas que aproxima o seu cliente quando chega e parece que ele já te conhece. Acontece algo comigo muito interessante. As pessoas falam assim duas coisas, né? Ainda bem que são boas. Elas falam assim, nossa, mas olha, você é aquela pessoa que eu vi lá. Nossa, que legal que você é. E tem umas que falam assim, nossa, você tinha que aparecer muito mais. Que você é muito mais legal do que estava. É por isso que eu estou aqui. Estou atendendo a pedidos de estar aqui. Então, não me cancelem. Foi pedido para eu estar aqui. Porque as pessoas veem a Daiane com o cronograma, com a planilha, com o trabalho, elas não têm essa ideia de... A gente, quando dirige, vai junto para alguns lugares, fala assim, Nádia, ou nós vamos ser presas, ou alguma coisa vai acontecer, nós vamos sair de circulação. Esses bastidores que a gente, às vezes, tem a generosidade e a permissão de compartilhar, fazem parte do servir.
E dentro de servir, não existe posicionamento ou construção de marca. Se lá no fundo você não quiser servir, você pode observar. Algumas pessoas elas começam a criar conteúdos, ou a postar, começam a trabalhar, oferecer um serviço. Você percebe que aquela pessoa ela vai se sentindo uma fraude, ela vai se sentindo perdida, porque no fundo não tem a clareza. Você disse que ao conhecer esse trabalho, depois de já formado como psicóloga, você abraçou, porque isso te chamou, na verdade, é um chamado. Exato. Então, não foi você foi escolhida, porque aquilo de fato tinha um viés, uma base de servir o outro. Sim. E é importante a gente ver que as pessoas que realmente querem servir. E aí, o que acontece? Muitas pessoas querem servir, mas elas não conseguem se organizar. Como que elas vão se apresentar no canal de TV? Qual que vai ser a linha editorial do seu Instagram? Como que nós vamos construir a imagem da Nádia? Como que nós vamos contar essa história para o mundo? E a gente consegue ver que o seu perfil, né, a sua narrativa, ela está muito mais construída. Hoje a Nádia trabalha para atender as pessoas nos seus anseios, mas muito na questão de relacionamento. Sim. Nádia, fala um pouco dessa não foi uma transição, né, desse posicionamento, desse segmento, desse nicho, que era, acho que, muito predominante nos seus atendimentos e que permeia toda a família, a questão do relacionamento. Como que é esse trabalho? Como que surgiu esse tema? Que você hoje produz muitos conteúdos, né, e fala muito sobre a questão dos relacionamentos. Daiane, eu trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça como perita em vara de família, em situações de divórcios, né? Houve muitos divórcios. Muitos divórcios, né? E assim, nesses atendimentos e nesse contato com as pessoas, nessas entrevistas de avaliação, as pessoas me contavam muitas vezes que o amor não tinha acabado. O que tinha acontecido foram desencontros, sabe? E equívocos na hora das trocas, equívocos também na hora de priorizar. Por exemplo, acontecia de muitas mulheres priorizarem a família de origem em vez de priorizar o casamento e os filhos, sabe? Então, isso é bíblico, né? Deixará sua casa e construirá a sua. Exatamente, deixará pai e mãe, construirá a sua própria família. Exatamente. Né? E nesses equívocos que as pessoas se perdiam, embora ainda se amassem. E é interessante observar que nesses relacionamentos onde ainda existia o amor e pela separação muita dor, eles brigavam muito mais do que outros casais onde a vinculação não era tão forte, né? Então, claro que eu ajudei muitas pessoas nesses processos, não que os divórcios não acontecessem, né? Continuaram acontecendo, mas de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais respeitosa, olhando principalmente para a dor e o sofrimento dos filhos, né? E eu me sentia muito servindo também nesse trabalho, apesar de que lá a minha função era fazer uma avaliação psicológica, eu sempre trabalhei com essas pessoas que eram atendidas por mim, também nesse fundo, nessa reflexão, nessa análise, nessa mudança de ponto de vista, ressignificando a história deles, né? E era interessante porque uma vez uma das juízes com quem eu trabalhava disse assim para mim: Nádia, é tão diferente quando chega para mim os casais que passaram por você e eles chegam na audiência muito diferentes dos casais que não passaram por avaliação psicológica ou passaram por outro tipo de avaliação, sabe? Então, esses retornos... Eles nem levavam arma mais. Não levavam mais. Já até desisti. Exatamente. Então, e aí, a partir dessa experiência toda, de tanto tempo que eu trabalhei, né, com relacionamento de casal, com relacionamento pais e filhos, porque muitas vezes as disputas pela guarda das crianças traziam um afastamento muito grande desses filhos com um dos pais, né? Então, foi daí que eu percebi o quanto é importante esse trabalho,
na questão dos relacionamentos de casais. Quando a gente entra num relacionamento de casal, no nosso lugar de filhos, na nossa família de origem, a gente está disponível para o nosso marido. Pro nosso papel, Pro naquele momento. Exatamente, para o nosso papel naquele momento. Agora, quando eu estou emaranhada lá no meu campo sistêmico, muitas vezes eu não sou uma mãe tão presente, uma mãe no lugar de filha ainda. Exatamente. Então, eu vou usar esse momento aqui para dizer para vocês que tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui, participando, né, com a gente, depois de todos os canais que vão ser lançados esse conteúdo, imagine se não tivesse a da Nádia compartilhar todo esse trabalho dela com um número maior de pessoas. E é por isso que, desde sempre, eu fui apaixonada pelo marketing, desde quando eu fiz publicidade e propaganda, até antes. E há 15 anos, quando eu trabalho com consultoria empresarial, que já passou por vários nomes de tendência de mercado. Todo mundo já falou consultoria, mentoria, tantos nomes, mas eu nunca me liguei no nome. Eu sempre pensei como eu posso ajudar as pessoas a alcançarem o objetivo. Sim. E quando eu encontrei a Nádia, eu falei, meu Deus do céu, todo mundo precisa conhecer essa pessoa. O que eu preciso fazer para todo mundo ter acesso a isso? Porque, independente da pessoa ser cliente ou não pagar pelo trabalho, como isso ajuda as pessoas? Então, como eu disse, o médico que produz um conteúdo, talvez aquele paciente nunca vá no seu consultório, mas ele cumpriu o seu papel, aproximou pessoas. E se aquele paciente ficou mais fácil, né, a caminhada, o encontro ali. Sim. Até a anamnese, que você se aproximou da pessoa. E quando eu vejo a Nádia, eu vejo tantas outras pessoas que muitas vezes não se percebem, não entendem o seu trabalho como algo que mereça ocupar um lugar. E que mereça estar na vitrine para as outras pessoas. Porque ela pensa que ou isso é errado, ou que ela não sabe, que ela não é boa o bastante. Mas como é importante você se olhar e entender que aquilo que você faz tem um valor para alguém e para você mesmo, porque a gente é a pessoa que mais recebe. Exato. E por mais que a gente ajuda, é muito legal estar aqui, mas que experiência. Muitas pessoas vão se beneficiar desse conteúdo. Mas para mim, tô achando o máximo aqui. Para mim, eu já venci na vida. Só de estar aqui, porque a gente, quando oferece, a gente recebe um dobro. Uma vez eu fiz uma palestra numa escola, alunos ali da 7ª série, 6ª série, sobre o mercado de trabalho, começar a pensar nisso, né, entender. E aí eu saí de lá para ter chegado na Mega Sena, porque era uma escola que eu estudei e voltei para fazer uma palestra como alguém de sucesso. Me falaram, eu fui, tá, gente? Me chamaram como pessoa de sucesso, eu fui. Então, como a gente recebe aquilo infinitamente mais, Sim. E vale a pena você construir a marca pessoal. Agora, Nádia, quando a gente fala que vale a pena, mas também dá trabalho, vamos contar rapidamente a nossa história no shopping. Nós estávamos no shopping para escolher ali os figurinos da Nádia, né? Quais são as roupas que ele ia participar da TV. E claramente essa escolha, eu não sou consultora de moda, estou longe disso, mas o meu objetivo era equilibrar, né? Construir uma imagem para a Nádia, uma comunicação não verbal que celebrasse todo esse conteúdo, porque depois dos 10 segundos, todo mundo para ouvir. Então, a minha função são os primeiros 10 segundos. O restante é com você, está perfeito. Mas os 10 segundos, a primeira impressão ali, tem vários estudos, 7 segundos, 10 segundos, 3 segundos, mas a pessoa, o que eu queria? Que a pessoa olhasse para a Nádia e ela tivesse um equilíbrio na comunicação não verbal para receber todo esse conteúdo. Conta um pouquinho de como foi no shopping. Ai, Daiane, não me faz passar vergonha, Daiane. É divertido. A gente se divertiu muito. Muito, a gente nem foi presa. Isso eu não posso negar, como foi divertido, né? Mas, claro, saber, né? Eu sou psicóloga, né, gente? Eu não sou produtora de marketing, né? Deixa alguma coisa para mim, por favor, né? Foi maravilhoso, porque a Daiane, ela tá muito próxima dos clientes dela, né? Então, assim, se eu precisar ir cortar o cabelo e dizer, Daiane, me ajuda, por favor. Então, é no shopping para comprar roupa, é
no ensaio fotográfico. Nós passamos pelo ensaio fotográfico também. Até maquiagem ela faz nos clientes dela. Por favor, vamos pensar se esse trecho vai poder... É que nós estávamos nos bastidores do SBT e auxiliei ali na maquiagem. Mas o mais importante dessa parte divertida é que a gente manteve quem a Nádia é, Sim. tiramos alguns elementos ali para não ter uma objeção naquele momento da imagem. E foi muito divertido porque você não deixou de ser quem você é. E a gente escolheu, porque eram 4 programas, era uma série de 4 programas. Sim. E fizemos ali todo um cronograma de 4 looks para Nádia. Escolhemos os acessórios, sapatos, mas dentro da valorização do que ela queria passar. Exatamente. Eu me recordo, Nádia, tá vendo? Não é só com você, me recordo de uma cliente que ia fazer uma palestra num momento, e ela é muito meiga, e ela tem esse viés, assim, muito arquétipo do inocente, muito meiga, que é a imagem que ela tem naturalmente no consultório, e quem ela é. Mas naquele momento exigia um pouco mais de força, sabe? Naquele momento, naquela ocasião. E ela me mandou um look que era tudo de poar, umas bolinhas cor-de-rosa. E era lindíssimo, e era a cara dela, só que naquele momento eu falei, a gente pode escolher algo que passe um pouco mais de firmeza. Então, essa parte divertida da consultoria é a gente encontrar elementos para que a pessoa consiga olhar para ela e ter mais força, né? Teve um outro cliente também que eu atendi, que ele tinha uma necessidade de passar mais tecnologia. E ele tinha uma imagem muito simples, muito do interior, no sentido, assim, de acolhimento, na sua própria postura. Quando eu falo imagem, é na postura. Então, a gente colocou elementos que valorizassem e passassem a tecnologia. Porque a gente sabe que do interior a gente é muito mais acolhedor. Então, ele não poderia, no comportamento, na postura e na imagem, ter somente isso. Então, a gente teve que equilibrar. E no seu caso, eu falo que foi divertido porque a gente estava passando pelas lojas, né? A Nádia indo para uma loja, eu falava, essa não. Essa não. E aí teve uma que foi muito engraçada. Eu falei assim, Nádia, então vamos escolher aqui uma estampa só, né, porque você também gosta de estampa, para TV. Sim. A gente sabe que a estampa não é muito legal, assim, para esse caso da TV, para imagem, faz muitos anos que não tem no Jornal Nacional estampa. Então, não é uma coisa da minha cabeça. Tem estudos para isso na questão da estampa. E aí a gente estava se direcionando para uma loja e a Nádia, eu quero essa daqui. Eu falei assim, tá vendo? A pessoa não pode ver o limite e já quer ultrapassar. Quem tem limite é o município. Mas a roupa é só um detalhe. O mais importante é saber que eu tive a honra, né, a alegria de fazer parte, desde esse início, de você construir uma comunicação para o público e estar de uma maneira tão organizada e leve dentro do seu tempo. Sim. Né, de começar com grupos presenciais, inclusive, turmas presenciais, e hoje ter tantas pessoas que acompanham o seu conteúdo. Nádia, a mensagem final aqui que eu quero pedir para você deixar para nós é em relação a essa questão do mundo de hoje. A gente está aqui equilibrando, né? O consciente com o inconsciente, a gente está trazendo a força desses dois momentos juntos, de você ter a clareza interna e ter as ferramentas para colocar em prática, uma coisa casando com a outra. Essa questão que as pessoas têm entre ser e parecer, essa discussão que as pessoas às vezes se perdem nisso, né? Eu não quero parecer nada, eu quero ser. Então eu só quero ser, não quero parecer. Ou só quero parecer. Como você se organiza internamente para ser alguém hoje que mas que também se organizou para parecer? Como você se sente com isso? Bom, contei com a ajuda da Daiane, né, para parecer. É isso, Daiane, essa construção que você faz tão bem, né? Que você olha para o nosso potencial, né? Dos seus clientes e eu como cliente, né? Quando você olha para mim e você diz, Nádia, dessa forma você alcança mais um público, outro público diferente do que você já tinha antes, porque é muito fácil a gente ter como os nossos seguidores as pessoas que a gente conhece no trabalho, nossa família, né? Mas quando realmente vai mudando a imagem, vai transformando aquilo de algo que parecia mais caseiro com algo mais profissional, a gente vai atingindo outras pessoas, porque as pessoas, como a Daiane falou, né? Primeiros 7 segundos a pessoa diz, essa pessoa eu quero ouvir ou essa pessoa eu não quero ouvir, né? Independente do conteúdo que a gente tem por dentro, né? Então, não só isso, mas tom de voz, né? Postura,
o que a gente tem atrás Como do cenário. nosso vídeo, como cenário, que a Daiane também me ajudou bastante nisso, né? Então, tudo isso é uma construção que eu, como psicóloga, não conheço. Imagino que outros clientes, como médicos, também não têm esse conhecimento, né? Então, agradeço demais todo o trabalho que você fez por mim. Nunca me senti tão merecedora desse olhar maravilhoso da Daiane, mas fui crescendo também com ele. Nádia, eu quero agradecer você por estar aqui nesse momento comigo, que muitos outros virão. Aproveitar para contar para vocês que esse podcast receberá pessoas maravilhosas para contar a sua história, falar dos seus segmentos de trabalho, do mercado, dividir, compartilhar os momentos que fizeram chegar até onde chegaram, o que falta para chegar, porque também temos pontos para chegar. E você vai encontrar esse conteúdo no meu canal do YouTube, no Spotify, trechos, né, estratégicos nas redes sociais. Esse da Nádia também, no Instagram da Nádia. Quero deixar aqui, Nádia, fala o seu Instagram, suas redes para nós. Eu tenho o meu canal do YouTube e minha página no Instagram, que é Nádia Oliveira _consteladora. Isso. E você pode ir lá conhecer um pouco mais do trabalho da Nádia, que é maravilhoso. E esse conteúdo logo estará, pela informação que eu tive aqui, dentro em breve já estará disponível para vocês assistirem. Fiquei super contente. Nádia, existem coisas na vida que a gente pode comprar. Quase tudo. Mas tem coisas que não podem ser pagas. E você aqui comigo, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo. Você até iria, porque como sou a consultora, eu ia mandar você ir. Se fosse todo o dinheiro do mundo para outra pessoa. Mas, assim, o carinho que você tem por mim, a pessoa pode te dar R$1 bilhão, que não vai ser esse carinho que eu sei que você tem por mim. Então, eu me sinto, assim, agraciada, super, assim, lisonjeada de ter você aqui comigo e em próximos conteúdos que nós estaremos juntas. Sim, Nádia, com certeza. um abraço para você. Obrigada, Daiane. E eu vou pedir a sua companhia aqui comigo, porque agora eu vou gravar algumas chamadas aqui e aproveitar para se despedir, né, para me despedir de vocês nesse primeiro programa e dizer que vale muito a pena você investir na sua marca pessoal. Sim. Vale muito a pena você sair desse lugar que você está hoje e esquecer a concorrência, esquecer o medo do cliente que só pede desconto, e esquecer toda aquela história que contaram para você e você mesmo contou para você. Vale muito a pena você construir a sua marca pessoal e contar o que você tem de bom para o mundo. A gente vê, quando a gente vai, às vezes, se despedir de alguém, quando termina a vida, a gente vai se despedir de alguém, a gente vê tantos sonhos ali que não foram realizados. Verdade. Quando a gente vê ali, né, eu tenho medo disso, isso virou até um conteúdo viral, que mostram ali várias sepulturas e as pessoas assim, ó, eu tinha medo de usar biquíni na praia, eu tinha medo de alguém falar que eu não era bonita, eu tinha medo de falar em público. E aqueles medos, assim como os sonhos, vão para o mesmo lugar. E o meu trabalho é provocar você para a gente contar o seu sonho da melhor maneira possível para as pessoas que merecem e que vão se conectar com você. E se forem muitas ou forem poucas, a gente quer pessoas de qualidade. Obrigada, Nádia. Obrigada eu, Daiane. Foi uma honra. Obrigada. Até o próximo programa.